Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje estamos aí no fechamento do nosso ano de 2012, então como sempre eu queria gravar aquela série sobre a retrospectiva do ano e as perspectivas para o ano que vem, quando a gente fala em termos de profissão, gestão de projetos. Bem, sem dúvida nenhuma, como no ano passado eu falei, foi um ano também de sentimentos mistos. Eu tive sempre para produzir esse podcast, eu converso com alguns amigos, faço os meus questionamentos, como é que foi o ano para você, como é que foram as tendências, os negócios, e eu encontrei dessa vez uma faixa muito grande. Eu tive amigos que falaram que foi um ano excelente, outras pessoas falaram que foi um ano ok, foi um ano normal, outras pessoas falaram que foi um ano bastante desafiador. Eu tenho a felicidade de ter muitos amigos trabalhando globalmente. Então essa percepção foi uma percepção de realmente uma instabilidade muito grande, com notícias muito boas, com notícias não tão boas. E o que eu percebi? Eu percebi que esse ano o gerenciamento de projetos começou a ganhar mais maturidade. Se eu voltar alguns anos atrás, vocês forem acompanhar algumas retrospectivas que eu gravei alguns anos atrás, vocês podem observar que agora eu estou falando já de um processo um pouquinho mais maduro. Ninguém está mais só vendendo a ideia de que gerenciamento de projetos é bom. As pessoas estão agora buscando o seguinte: ótimo, qual é o resultado que isso gera? Qual é o resultado que isso gera? E sem dúvida nenhuma, toda vez que alguma coisa explode com uma forma muito intensa, você tem pessoas exercendo esse tipo de trabalho de uma forma séria e pessoas exercendo de uma forma menos séria. Isso faz parte do processo. Então hoje está existindo um questionamento muito grande do seguinte: ótimo, qual o resultado? Qual o resultado que isso dá? Então a gente começa a perceber isso. E uma outra coisa que eu queria falar também nesse podcast, diante dessas instabilidades, é que a gente percebe uma falta clara, isso é a minha percepção, de lideranças. A gente está percebendo que talvez, se a gente voltasse alguns anos, eu estava falando muito mais de habilidade técnica, de conhecimento. Hoje eu queria falar que está faltando muito o aspecto humano, está faltando muito a capacidade de termos grandes líderes para poder liderar os grandes desafios. Hoje o mundo inteiro está enfrentando uma quantidade imensa de desafios em mega projetos estruturantes. Eu pego o exemplo do Brasil com Copa do Mundo, com Olimpíada, mas podemos também pegar o exemplo global, como novos postos de petróleo sendo abertos no Alasca, ou seja, novas fronteiras. Nós estamos falando de toda a crise que a gente tem visto econômica afetando principalmente a Europa. Então nós estamos vendo que está faltando muita gente boa, com capacidade de liderar, com capacidade de ter o discernimento claro daquilo que precisa ser feito e transformar aquilo num resultado. Então essa instabilidade que eu percebi claramente esse ano. Nós tivemos anos sensacionais, tivemos anos bastante desafiadores, como o ano de 2009, e agora nós temos um ano com um sentimento misto. Para alguns de vocês que estejam ouvindo, vocês podem ter achado um ano profundamente desafiador. Para outros, pode ter achado um ano ótimo. Para mim, foi um ano, obviamente, de mudanças. Eu fiz mudanças radicais, não estou morando mais no Brasil, etc. Mas o que eu posso dizer para vocês é isso, é entender essa habilidade de liderança e essa instabilidade. E essa instabilidade, na meu ver, ela veio um pouco para ficar. E é isso que eu quero falar com vocês na semana que vem, quando eu falar um pouquinho sobre as perspectivas. E o que eu faria se eu fosse você no ano de 2013. Um grande abraço para vocês. Semana que vem, no meu último podcast do ano, eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente pode ver um pouquinho, tentar enxergar um pouquinho o futuro para os projetos, para a nossa profissão, para o nosso trabalho como gestores de projeto. Um grande abraço para vocês. Até a semana que vem.